Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Trazemos para você as novidades e os destaques aqui da TV das Bênçãos do Pai. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, promoveu um dia de oração pela paz em sintonia com o Papa e com o Espírito de Assis. Foi um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e, em seguida, a celebração pela paz. Quem acompanhou este momento da sede da CNBB foi a Lohane Castro. Vamos acompanhar. O dia foi de consagração para os colaboradores da CNBB e convidados, que assistiram à transmissão do Santíssimo Sacramento e à celebração pela paz através do YouTube. Às 7h30 da manhã já estavam reunidos, orando para que a paz alcance todos os continentes do mundo. Se a gente não se unir em oração, com pensamento positivo, para ver se ameniza um pouco essas guerras aí fora, fica difícil, né? A gente tem que se unir de qualquer forma, mesmo que seja só nas orações, que é o principal. Nós, como cristãos, rezar pelo povo, rezar pelas nossas famílias também, que muitos sofrem pelas decisões que não são deles, não são decisões que eles tomam. Então eu acho que a gente precisa de ficar unido como famílias e como cristãos, né? O dia de oração, jejum e penitência pela paz foi convocado pelo Papa Francisco. Incentiva a todos os cristãos e fiéis de outras religiões a tirar um período para consagração e oração pela paz no mundo. O dia 27 de outubro foi escolhido para esse momento de oração entre os cristãos porque marca o 37º aniversário do Espírito de Assis, que recorda o histórico encontro interreligioso de oração pela paz em 1986, desejado por São João Paulo II, e que reuniu lideranças de diversas religiões. É nesse espírito de Assis, lembrando de São Francisco, nosso Papa Francisco incansavelmente trabalha pela paz. Ele tem viajado por muitos países pedindo a paz, acalmando conflitos. E esse é o mês do Rosário, é o mês das missões, foi o mês do Sínodo. Então, ao encerrar este momento tão importante da Igreja, o Papa pede a oração de todos nós. Então, você que está em casa, hoje é dia de rezar. O pedido pela paz é pelo fim das guerras do Hamas contra Israel, da Rússia contra a Ucrânia e também de conflitos armados em vários países. Dom Ricardo ressalta que a melhor ferramenta para os cristãos nesses momentos de conflitos é a oração. Muitas pessoas perguntam: o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não consigo resolver os problemas, às vezes nem da minha casa, como eu vou resolver os problemas do mundo? Pode fazer sim. A oração remove montanhas. A oração é a nossa esperança. E o Deus da esperança nos conclama hoje, através do Santo Padre, o Papa Francisco, para unirmos pela paz. Isso já é um passo importante. Mas essa paz, como muito bem foi dito aqui, ela começa no nosso coração, na nossa família, nas nossas cidades, no nosso país. A Igreja no Brasil deu início ao processo de beatificação e canonização de Dom Antônio Campelo de Aragão. Vamos ver detalhes com a reportagem da Simone Oliveira. Não deixarei ninguém à margem, mesmo com todas as dificuldades. Essa é a frase que identifica Antônio Campelo de Aragão, mais conhecido como Dom Campelo. Dom Campelo foi esse pastor diocesano que olhou o ser humano na sua integralidade, extremamente sensível, muito marcado por uma ardente caridade para com o próximo. Pastor muito dedicado, muito sensível e que, de fato, trouxe para a região, para toda aquela diocese, uma ação eficacíssima em todos os aspectos. Dom Campelo nasceu em 5 de dezembro de 1904, em Garanhuns,
agrestes de Pernambuco. O padre salesiano foi nomeado bispo da Diocese de Petrolina em 18 de dezembro de 1956. À época, a Diocese de Petrolina era enorme, mais de 30 mil quilômetros de área e que agregava terras que hoje pertencem às dioceses de Salgueiro e Floresta, todas no sertão pernambucano. Com o lema episcopal Tudo Farei pelos Eleitos, Dom Campelo priorizou áreas ligadas à saúde, educação, assistência social, evangelização e à comunicação. Logo conseguiu a emissora rural A Voz do São Francisco, que continua fazendo um bem imenso lá em Petrolina. E olhe lá, Simone, com a emissora rural A Voz do São Francisco, Dom Campelo já pensou como atingir todo o seu rebanho na diocese e não deixar de fato ninguém à margem. Criou as escolas radiofônicas e mandou distribuir 3.000 rádios para a transmissão da programação da emissora rural A Voz de São Francisco. Colocou no Palácio Episcopal, que a rádio começou no Palácio, numa dependência do Palácio, colocou uma equipe de professores que todas as noites ministravam aula para aquele povo que morava na zona rural, que não tinha como, de outra forma, para ser alfabetizado. Ele colocou professores e lá o povo se reunia à luz do candeeiro ou do lampião para ser alfabetizado. Uma outra criação foi os Correios, através do rádio, que agilizou a comunicação entre os estados brasileiros. Um visionário de ações que hoje são comuns no nosso dia a dia. Olha aí a educação à distância. No início da década de 60, a educação à distância, muitíssimo antes do Mobral. A caridade também fazia parte da ação do bispo Campelo. As legiões agrárias, trabalhadores rurais e camponeses masculinos, femininos e infantis. Em 1964, o Hospital e Maternidade Santa Maria foi criado. Hoje, referência de saúde em Petrolina. A Caritas brasileira foi um braço das ações do Dom. Mandava levar caminhões de alimentos, ferramentas para o trabalho, grãos para o plantio, roupas, de modo que o povo se sentiu realmente assistido. E a educação, porque ele investia muito na educação para que o povo fosse construtor da sua própria história. Dom Campelo também criou 2 ordens religiosas. Em 1957, a Congregação das Mensageiras de Santa Maria e em 1968, o Instituto Religioso das Irmãs Medianeiras da Paz. Nós estamos presentes em vários estados, em vários campos de missão, na ação social, na educação, na saúde, na evangelização, dando continuidade, assim, à missão que ele implantou. Graças a Deus. A fama de santidade de Dom Campelo ganhou força logo após a morte, em 10 de setembro de 1988. Relatos de curas de enfermidades graves que não tinham respostas da medicina tradicional e que foram alcançadas pela intercessão do religioso. Por esse motivo, em setembro deste ano, foi aberta a etapa diocesana para o processo de beatificação e canonização de Dom Campelo. Tribunal diocesano, que é composto de um delegado episcopal, porque o bispo ele não vai ter tempo para acompanhar no dia a dia, então nomeou um padre, delegado episcopal, um outro padre, promotor de justiça para o caso, um notário atuário e um notário
que o ajudam, né? Que o ajudam, subnotário, digamos assim. E, além disso, 2 censores teólogos, que são aqueles que vão estudar os escritos do fundador, do bispo. Então, essas são as pessoas que compõem assim todo o grupo que vai trabalhar a causa. O Dia Mundial do Migrante e do Refugiado foi comemorado no dia 24 de setembro e o Papa Francisco divulgou uma bonita mensagem em seu Ângelus sobre esse momento de comunhão e de oração. Vamos acompanhar. Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato sul tema liberi di scegliere se migrare o restare, per ricordare che migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile. Il diritto di migrare, infatti, oggi per molti è diventato un obbligo, mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare, per rimanere nella propria terra. È necessario che ad ogni uomo e ogni donna venga garantita la possibilità di vivere una vita degna nella società in cui si trova. Purtroppo miseria, guerre e crisi climatica costringono tante persone a fuggire. Perciò siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte. What can we do so that migration is only one of several options rather than the only choice? Cosa stiamo facendo per creare un mondo di giustizia e di pace per tutti? ¿Qué tendríamos que hacer para que todos y todas tengan acceso al desarrollo humano integral? Comment pouvons-nous aider aujourd'hui et maintenant nos frères et sœurs migrants? ¿Cómo podemos hacer que nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas?
Les dejo la pregunta. We must all value diversity. It is important that people should be part of decisions that affect them and the communities that they are in. So we must learn to embrace diversity and work together to achieve a harmonious community. Em celebração aos 31 anos do Centro Social Redentorista, foi realizada uma Santa Missa com a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os assistidos do centro falaram sobre o sentimento de fazer parte desta grande obra do Pai Eterno. O Centro Social Redentorista está de parabéns. São 31 anos de amor ao próximo e cuidado com cada um de nós. É dia de festa, dia de celebrar o trabalho realizado pelo Centro Social Redentorista, que vem transformando a vida de crianças e adolescentes com idades entre 3 e 12 anos. Todo mundo se reuniu, primeiro para agradecer tamanha bênção do Pai Eterno. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. A partir do Evangelho, que a gente sempre escuta Jesus incluindo as crianças, as pessoas em situação de vulnerabilidade próximas dele, inclui também essas crianças no nosso trabalho de evangelização, uma vez que elas daqui a alguns anos serão os nossos próximos cristãos. São elas que futuramente irão encher as nossas capelas, as nossas igrejas, as nossas comunidades, se tornarão devotas e devotas evangelizadoras, membros da nossa família, dos filhos e filhas do Pai Eterno, serão aquelas que estarão plantando semente no coração de outras pessoas, evangelizando, sendo catequistas, bons cidadãos e cidadãs e novos professores também, gente que vai ensinar, educar outras pessoas. Por isso é importante a gente sempre pensar não apenas na formação educacional e humana das nossas crianças, mas também evangelizar a partir do Evangelho, evangelizar com os valores que a gente tem para trazer para a vida das crianças a partir da nossa formação cristã. E para um dia especial, uma presença ilustre, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os pequenos puderam se consagrar à mãe e pedir a sua intercessão. Esse mês mariano por excelência para nós aqui no Brasil, fazemos a nossa festa Nossa Senhora Aparecida, então nós trouxemos esse presente especial para essas crianças, pedimos à Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, para que abençoe a vida de cada uma das crianças que são assistidas pelas obras sociais, que quem é filho e filha do Pai Eterno, quem é parte dessa família evangelizadora, nos ajuda a colaborar para que a vida delas seja melhor. Teve até bolo para que todos pudessem cantar parabéns. Uma alegria só. Foi um missionário redentorista que resolveu desenvolver aqui um projeto pedagógico, moral e social com as crianças. E olha só, deu muito certo. E ele esteve junto para celebrar esse momento. Jesus passou a vida toda fazendo bem. E quando somos chamados a uma vocação religiosa, no meu caso, irmão redentorista, eu também atendi esse chamado para fazer o bem, fazendo a vontade de Deus, é assim como Deus quer e como Ele quiser. E desde minha juventude, eu aprendi com meus pais a fazer o bem em obras sociais, como Vicentino, como dispensar São Vicente de Paulo, ajudando a construir Santa Casa, ajudando a construir asilos. E quando eu entrei para a vida religiosa, eu também procurei aprofundar isso, né? Então, nunca deixei de fazer o bem, com as limitações, são muitas limitações, mas eu sempre tive dentro de mim procurar fazer o melhor. Tem uma frase que é de Abraão, do Antigo Testamento: eu peço a Deus para praticar a justiça e fazer bem todas as coisas. Então, quando eu fiz obra social, quando eu iniciei esse trabalho junto com as outras pessoas, foi procurando viver a minha vocação como missionário redentorista, como religioso e como segmento de Cristo. Para quem trabalha aqui há muitos anos, a alegria e a gratidão ficam estampadas no rosto. Eu já estou na caminhada aí de 24 anos, né, do Centro Social Redentorista e as obras sociais, e hoje é só alegria, né?
é dizer assim o quanto eu sou grata de trabalhar neste lugar, de fazer o que eu gosto, né? E ter todas essas crianças aqui acolhidas com tanto amor e carinho, os nossos assistidos da hidroginástica. Então hoje o meu coração é de sentimento de gratidão. Sentimentos que contagiam a todos. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana. A ONU tem sido uma força motriz na promoção da paz global, na defesa dos direitos humanos e no impulso ao desenvolvimento sustentável. Vamos saber mais sobre ações na entrevista que nós vamos acompanhar agora. Professor, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre essa evolução da ONU. A gente lembra da ONU principalmente nessa época de guerra, mas a gente sabe que ela atua em várias áreas, não é isso, professor? Sim, ela tem uma atuação política muito vasta. O objetivo dela, depois da Segunda Guerra Mundial, foi, digamos, coordenar, através das duas grandes potências nucleares, Estados Unidos e União Soviética, e depois Inglaterra, França e China, não só a manutenção da paz, mas também outras questões ligadas ao desenvolvimento, ligada à questão da educação, ligada à questão da saúde, a normatização de determinados aspectos da vida internacional, como, por exemplo, a questão vinculada a correios e telégrafos ou à aviação, né? Então, através de determinados organismos internacionais vinculados ou muitas vezes subordinados, né? Há esse trabalho gigantesco de contribuir para o melhor entendimento entre governos e também entre povos, né? Apesar de todos os percalços, apesar de todos os grandes problemas. Agora, professor, 78 anos de existência da ONU. Como que o senhor avalia esse trabalho? Ela realmente tem feito o papel dela? A ONU realmente tem essa importância, principalmente em relação a tentar manter a paz entre os países? É bastante difícil porque o segmento mais importante da ONU, o Conselho de Segurança, tem 5 países com o chamado direito de veto. De início, os Estados Unidos haviam proposto que questões pertinentes a cada um dos chamados 5P, ou seja, 5 permanentes, não incluíssem a participação deles. Ou seja, se fosse uma questão relativa à então União Soviética, ou à França, ou os Estados Unidos, enfim, né, nenhum deles poderia participar. Mas a União Soviética, na época, não concordou com isso. Naturalmente, que se há uma questão de interesse dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França ou da Inglaterra, eles vão atuar de modo que seu interesse imediato não seja afetado. Então, no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia não vai permitir a adoção de nenhuma medida contrária a ela. No caso atual entre Israel e o Hamas, por ser Israel um dos grandes aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, os norte-americanos não vão permitir nenhuma medida que eles considerem prejudicial ao seu grande aliado Israel.
Então, muitas vezes a Assembleia Geral tem uma determinada visão relativa a um conflito ou a um desentendimento, mas os interesses específicos de cada um desses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança faz com que, embora a vontade da maioria da comunidade internacional muitas vezes indique um lado, né, não seja possível, né, subscrevê-lo, não seja possível adotá-lo. E isso gera uma sensação, muitas vezes, de frustração, uma vez que o desejo da maioria não é acatado ou não é respeitado. Como que funciona essa questão da cadeira permanente que o senhor acabou de falar? Você tem alguns países que têm a cadeira permanente, é isso? São 15 membros do Conselho de Segurança, 10 rotativos, né? Por isso o Brasil hoje é um deles, né? A cada ano você vai tendo um rodízio entre esses 10, mas os 5 que são os fundadores, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Não sofrem nenhum tipo de, digamos, de alteração, né? Eles já estão desde o início e vão permanecer. Por isso que, de quando em quando, há uma solicitação de reforma, muitas vezes da própria ONU, e às vezes apenas do Conselho de Segurança. Então, nos anos 60, houve uma reforma que permitiu o ingresso como membros rotativos, né, de mais países, né, de forma que se contemplasse a emergência de novas soberanias, tanto no continente africano como asiático. Mas uma mudança no sentido de ampliar o número de membros permanentes sempre é barrada por um dos 5. Então, há um jogo teatral, muitas vezes, né? Em determinado momento, os Estados Unidos podem dizer, por exemplo, que seriam favoráveis ao ingresso do Brasil como membro permanente. Aí a Rússia se oporia. Em um outro momento, a França poderia ser simpática ao Brasil, mas a China poderia vetar. Então, entre eles, como se sabe que sempre um pode vetar o ingresso de outros, né? Então há essa postura teatral no sentido de cativar a simpatia, ora do Brasil, ora da Alemanha, ora do Japão, ora da Índia, ora da África do Sul, do Egito, né? De maneira que sempre, né, caberá a um outro dos 5 o antipático papel de barrar, né, de vetar esse desejo, né? Então, dependendo do momento, governos se afastam de uns ou se aproximam, né, dependendo dos interesses de cada momento. Pode ser um interesse financeiro, pode ser o interesse em torno de uma questão climática, pode ser o interesse em torno de uma questão comercial, por exemplo, né? Então, é um jogo onde o interesse dessas 5 termina por prevalecer sobre quase 200 outros membros, né, da Assembleia Geral. Agora, professor, a gente ficou falando muito da problemática, né, dessa questão da, vamos dizer, uma politicagem, né, de jogo de interesses. Mas e se não existisse a ONU? Nessa época de guerra que a gente está vivendo, como que seria se não tivesse a ONU? Seria pior, né? Nós retrocederíamos ao século XIX, em que grandes crises levavam à convocação das chamadas conferências, encontros ou reuniões ad hoc, ou seja, reuniões para tratar especificamente de um caso, e nesse sentido nem sempre se conseguia agregar as potências diretamente interessadas em uma determinada questão, ou não havia tempo, não é? Então, hoje, com a ONU, países que são prejudicados ou países que têm determinados interesses que não são os das grandes potências, têm, de qualquer modo, um local, né,
para expressar suas insatisfações, suas angústias, para propor o debate de temas que às vezes não afetam somente a si, mas podem ter impacto regional, pode ser uma questão climática, ligada à questão da alteração climática, por exemplo. Pode ser uma questão de cooperação relacionada ao combate de ilícitos transnacionais. Então, nesse sentido, não só a Organização das Nações Unidas, como outras organizações regionais, têm uma importância para, no mínimo, conceder uma voz a países que não são tão fortes ou não são tão presentes assim na arena internacional. E o Papa Francisco se destaca por suas viagens em prol da paz no mundo. Seu pontificado é muito marcado por sua maneira de lidar com a população mundial e de como ele leva a cada nação a mensagem do Evangelho. Vamos ver mais sobre isso na reportagem especial do Alan Ribeiro. Toda vez que um Santo Padre pisa em território além Vaticano, é motivo de graça para qualquer nação. E aliado à mensagem de fé, o Papa sempre leva consigo esperança e paz. Toda vez que o Papa faz uma viagem internacional, independente de qual Papa for, né, ele sempre vai como peregrino da paz. Por quê? Porque o Papa, sendo o sucessor do apóstolo Pedro e, portanto, o bispo de Roma, ele é uma autoridade moral no mundo, né? Ele é uma pessoa que tem um peso, né? Uma pessoa que todos querem parar para ouvir, todos querem entender o que o Papa está pensando, quais são as preocupações do Papa, né? E quais são as relações que ele decide privilegiar, né? Então, quando o Papa viaja para qualquer lugar, ele vai como peregrino da paz. E até a palavra pontífice, né, que é uma palavra que se usa para se referir ao Papa, o sumo pontífice, quer dizer construtor de pontes, né? Neste ano, por exemplo, o Papa visitou um país de minoria católica, a Mongólia. Mas a viagem do Papa vai muito além do encontro com os fiéis. Leva consigo uma proposta de reconciliação, lembrando que todos somos filhos de Deus. A Mongólia está entre duas grandes potências ali, e o Papa falou disso em diferentes momentos. Ela é um país que geograficamente está no meio da Rússia e da China, né? Então, essa viagem do Papa à Mongólia foi um dos momentos em que ele chegou mais perto da Rússia e mais perto da China, né, fisicamente. Então, quando ele falou ali de paz, de unidade, de pacificação, dos riscos da guerra, era uma mensagem também para essas duas grandes potências que hoje estão envolvidas nos maiores conflitos internacionais. O Papa Francisco já visitou 61 nações. Desse total, 7 países jamais haviam sido visitados antes por nenhum pontífice em 2 milênios de história da Igreja. E cada viagem do Papa leva consigo a mensagem do Evangelho. É difícil falar qual viagem do Papa é mais importante ou qual é mais significativa do que a outra, porque toda vez que ele vai para um lugar, para aquele povo é a viagem mais importante, né? É o momento que eles têm, é a chance que eles têm de encontrar o Papa. Mas só para destacar aí nesse último ano, a viagem ao Sudão do Sul foi muito importante, porque foi uma viagem que ele teve que cancelar mais de uma vez por questão de saúde, teve que ser adiada por questões de segurança, né? E o Papa ali ficou muito claro esse papel dele como peregrino da paz, né? Ele foi promover a reconciliação, ele foi fazer gestos de fraternidade, ele foi colocar em contato pessoas que estão em conflito, né? E quando o Papa chega lá, eles param para ouvir, né? As pessoas param para sentar à mesa e para ouvir. E vale lembrar que ele já havia recebido autoridades do Sudão do Sul aqui no Vaticano, né? Aqui em Roma, e ele fez aquele gesto muito poderoso em que ele se ajoelhou para beijar os pés daquelas pessoas, implorando pela paz. E Francisco se converte em um grande propagador da paz. E as questões ambientais e o diálogo foram as bandeiras levantadas pelo Santo Padre em todas as nações. Ao defender essa ideia de que é preciso cuidar da casa comum, ele está
defendendo a paz. Ele está defendendo a paz, o desenvolvimento e a paz. Então, esse é um ponto essencial, ele vai voltar a falar disso até o final do pontificado, está publicando um segundo documento após a Laudato Si, depois teve a querida Amazônia, agora vai publicar um novo documento sobre a questão ambiental. Então é um ponto que ele insiste muito, né? E também quando ele faz as viagens, ele sempre toca nesse aspecto. E o segundo ponto que eu acho que o Papa fez de progresso, né? Ele abriu a igreja para o diálogo com um número maior de pessoas que estão fora da igreja, né? Ele é um Papa que defendeu muito essa ideia da igreja em saída, da igreja que não está só ali dentro das suas próprias estruturas, mas é uma igreja que sai e vai ao encontro das pessoas onde quer que elas estejam. A humanização hospitalar é crucial para a recuperação dos pacientes, pois proporciona um ambiente acolhedor. Agora, vamos ver como uma arquiteta está transformando os hospitais para melhorar essa experiência. Acompanhe na reportagem do Alex Rodrigues. Um ambiente acolhedor para as pessoas que estão enfrentando alguma doença grave. Essa é a ideia da Grace, uma arquiteta que criou um modelo de humanização para ambientes hospitalares. A ideia de projetar esse ambiente surgiu exatamente de testemunhar um paciente que optou por desistir do tratamento por conta da estrutura que o lugar oferecia em si. Então, desde então eu vim fazendo algumas pesquisas nesse âmbito para tentar entender qual era a percepção desses pacientes com relação a esses ambientes hospitalares, e todos tinham o mesmo questionamento. O hospital é muito frio, falta lazer, falta estrutura básica, falta um conforto, falta bem-estar. E eu decidi trazer isso para a Mostra Casulo, para mostrar para as pessoas, para conscientizar tanto os profissionais da arquitetura quanto os profissionais da área da medicina, que é possível sim trabalhar a arquitetura em conjunto com a saúde. Você chega, você não tem essa percepção de que você está num hospital, mas você tem a percepção, a ideia de que você está numa casa, onde você está sendo acolhido, onde você está sendo pertencente daquele ambiente. Então a ideia foi essa, trazer materiais, trazer uma iluminação, trazer a presença da natureza de forma que fizesse com que esse ambiente fosse mais acolhedor e passasse a sensação de casa. Um paciente oncológico, ele passa em média de 6 a 8 horas fazendo uma quimioterapia. Então é importante que ele sinta acolhido, que ele sinta vontade de estar naquele lugar e esperança para continuar o tratamento dele. O projeto da Grace está exposto em Goiânia, na Mostra Casulo. O ambiente projetado conta com vários espaços diferentes. Sala com TV, frigobar e uma poltrona especial para quimioterapia. Jardim de convivência para pacientes e acompanhantes. Decorações especiais que representam vida. Frases motivacionais. E até mesmo uma homenagem à Casa de Apoio São Luís, que foi responsável pelo tratamento do cantor Leandro, da dupla sertaneja com Leonardo. Detalhes que têm conquistado todos aqueles que visitam o espaço. Nós recebemos aqui alguns médicos, empresários, investidores da área da saúde, e todos eles ficam deslumbrados, porque é algo que a gente não se viu aqui ainda. Existem já alguns lugares que têm ali um pouco de humanização, mas não chega tanto. É um pouco mais sutil, ainda tem aquele ar de casa ou de hospital em si. Então, quando eles vêm aqui, a percepção deles é de que isso precisa sim ser aplicado nos hospitais, que as pessoas precisam ter esse olhar e que de fato torna um ambiente muito mais humano. E essa humanização em meio ao desgaste, a todo o sofrimento que o paciente passa durante a busca por uma recuperação, ela pode ser amenizada com um espaço assim, uma estrutura que parece simples, mas que faz total diferença ao longo de todo o tratamento. Quem tem notado de perto essa evolução na recuperação dos pacientes é o Gabriel. Oncologista clínico, ele já tem percebido que o tratamento se torna mais agradável em um ambiente que seja acolhedor, inclusive nos casos em que a pessoa está sob cuidados paliativos. Essa é uma mudança muito importante, né? Essa humanização da medicina, principalmente na oncologia, onde os pacientes
tem muitos problemas físicos, problemas psicológicos, são pacientes que carecem de muita atenção, carinho, né? Então você trazer essa humanização para o ambiente da área da oncologia é extremamente importante. Você aumenta a aderência ao tratamento, né? O paciente tem um estímulo maior para comparecer, para continuar tratando. Você facilita a recuperação do paciente, que muitas vezes é muito difícil, é uma doença muito complicada de se tratar, né? Então, com relação à aderência e ao maior bem-estar do paciente, você tem essas vantagens, né? A mostra com a ideia da Grace ficará à disposição até novembro em Goiânia. Na arquitetura brasileira, pouco se estuda sobre a humanização hospitalar, mas o resultado para quem tem adotado a iniciativa de criar um ambiente mais acolhedor já tem sido satisfatório. Dá vontade de vir trabalhar, com certeza, né? Dá vontade de você ficar mais tempo no ambiente, né? Até para a equipe médica isso aqui é fundamental, né? Em segundos voltamos com mais notícias aqui na TV Pai Eterno. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com notícias em primeiro plano. A Vila São José Bento Cotolengo preparou mais uma ação de doação para os seus assistidos. É a campanha Dia de Doar, que vai acontecer em todo o mês de novembro. Vamos saber mais detalhes com a reportagem da Ana Luísa Abreu. A caridade, a generosidade e a bondade são valores e virtudes ensinados por nosso Pai para a humanidade. Existem inúmeros projetos e ações espalhados por todo o Brasil dedicados a ajudar aquele que mais precisa. A Vila São Cotolengo é uma das mais respeitadas instituições, realizando há 72 anos um nobre trabalho de atenção, cuidado e, sobretudo, respeito ao próximo. Não é à toa que o propósito é promover vida com excelência para a pessoa com deficiência. A campanha Dia de Doar acontece em todo o país no mês de novembro, com o objetivo de promover generosidade e estimular a doação. Quem faz parte dessa ação é a Vila São Cotolengo, que além de acreditar no propósito, já começou a se organizar para fazer a captação dos itens cedidos. A Vila São Cotolengo vive nesse mês de novembro essa campanha, que é uma campanha nacional, que é o Dia de Doar. Nós estamos nos organizando no sentido de promover e incentivar as pessoas que façam a doação daquilo que pode para instituições de caridade. E a Vila São Cotolengo, como uma grande instituição de caridade aqui em Goiás, promove essa campanha ao longo de todo o mês de novembro, incentivando as pessoas, convidando as pessoas que venham até a instituição para que façam as suas doações, e toda doação ela será muito bem aproveitada pelas instituições, e a Vila ela promove esse momento de encontro, momento de partilha. Nós queremos chegar ao coração das pessoas, porque muitas pessoas elas têm muitas coisas que às vezes não se utiliza mais, e aquele item, aquela roupa, aquele objeto que a pessoa tem e que por algum motivo não é mais utilizado, ele pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Ao longo de todo o mês de novembro, a Vila São Cotolengo está de portas abertas para receber você com doações de vários tipos. Pode ser sapatos, utensílios, objetos que você não usa mais e também, por que não, roupas? Como vocês estão vendo, as doações já começaram neste ponto de coleta aqui. Então vem comigo que você vai saber qual outro ponto que você pode doar.
E o segundo ponto fixo de coleta é aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Assim como lá na Vila São Cotolengo, o santuário abre as suas portas para todos os devotos e devotas do Divino Pai Eterno que acreditam nessa linda missão que é essa campanha Dia de Doar. Então, gente, é muito fácil. A caixa, esse ponto de coleta está localizado próximo ao altar, no meio do santuário. Fica muito fácil para você vir e fazer as suas doações e contribuir assim, ajudando o próximo com uma missão que o nosso Papa Francisco sempre pede para nós. O convite inicial é que as pessoas venham até Trindade, os romeiros do Pai Eterno, os devotos do Pai Eterno, que sempre vêm à Trindade, que eles possam manifestar o amor ao Pai através do gesto de doação. Porém, vocês que nos acompanham aí de todo o Brasil, se você quer nos ajudar, você pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, e lá você vai ter mais informações para que você possa fazer a sua doação. Vocês que são de Goiânia, nós temos uma equipe mobilizada aqui na Vila São Cotolengo que se organiza ao longo de todo o mês para ir buscar as doações aqui para a instituição. Então você de Goiânia e região que não pode vir até a vila, mas que quer fazer a sua doação, basta entrar em contato conosco através das redes sociais, através do site e do telefone, e vocês também podem colaborar. Então será um mês de grande movimento, um mês de incentivar a doação, um mês de fato para tocar o coração das pessoas para que elas façam bem, doando aquilo que pode para aqueles que mais precisam. O cuidado com amor e dignidade da pessoa com deficiência é observado em todos os projetos e ações da instituição, que cuida de 300 pacientes diariamente. O irmão Michael, diretor-presidente da Vila, tem um convite especial a todos. A Vila São Cotolengo ela é uma instituição muito reconhecida. Há 72 anos nós promovemos vida com excelência, a pessoa com deficiência, e tenha certeza que a sua doação, o seu gesto de amor, ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu sempre digo que as pessoas que visitam a Vila São Cotolengo não saem daqui da mesma forma como entram. Então que você tenha essa oportunidade, se permita fazer a experiência de visitar a instituição, de se aproximar das pessoas que aqui vivem, para que você seja tocado também pelo amor do Pai Eterno. Há muito amor nessa casa, há muito cuidado, há muita esperança em tudo aquilo que nós fazemos e com certeza a mão do Pai Eterno está aqui na nossa ação e tudo que nós fazemos é em vista do amor do Pai que nós recebemos todos os dias. Então venha, conheça o nosso trabalho, ajude-nos a manter essa instituição e que o Pai Eterno abençoe a sua vida, que Ele abençoe a cada um de vocês e também os seus familiares. O fim do ano se aproxima, trazendo consigo várias datas comemorativas. No entanto, os brasileiros estão cautelosos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é um consumo moderado na Black Friday e no Natal. Agora, a Lohane Castro traz mais detalhes sobre essa previsão de consumo. Final de ano chegando e o que vem à cabeça são as oportunidades para comprar itens desejados ao longo do ano. A Black Friday, uma das datas mais importantes para o comércio, é um grande atrativo, com promessas de preços baixos. Aí depois tem o Natal, presentes para toda a família. Mas será mesmo que os brasileiros estão dispostos a desembolsar uma grana nos próximos meses? O levantamento de intenção de consumo das famílias, realizado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta uma desaceleração na intenção de compra dos consumidores nos últimos meses. Na comparação anual, a intenção de consumo cresceu quase 20%, mas a taxa é a mais baixa desde outubro do ano passado. Em outubro deste ano, por exemplo, houve um leve avanço de 0,3%, após um mês de estabilidade em setembro. Segundo a Confederação, a intenção de compra dos brasileiros já vem perdendo forças desde abril deste ano. O consumidor ele está um pouco mais cauteloso em relação à perspectiva profissional e os efeitos benéficos da menor inflação sobre o nível de consumo e sobre a própria renda já mostram que se dissiparam, né? Então, o consumidor ele já tem essa percepção e, além disso, também está um pouco mais cauteloso em relação ao seu emprego nos próximos meses.
Essa insegurança de ficar sem o emprego ou perder parte da renda contribui para a redução da capacidade de consumo das famílias. Além disso, o alto endividamento e a inadimplência são fatores que, juntos, geram uma insegurança ainda maior nos consumidores. Isso diminui os efeitos positivos da desaceleração da inflação na renda familiar. O comportamento de consumo é relacionado à renda familiar. Entre os consumidores de renda alta, o levantamento mostra um crescimento na expectativa de compras já para os próximos meses. Agora, os de baixa renda, a situação é totalmente diferente. A gente tem cerca de 43% dos consumidores com mais de 10 salários apontando uma intenção de compra mais alta do que no ano passado, agora para os próximos 3 meses, enquanto que essa proporção é menor, cerca de 39% entre os consumidores de renda média e baixa. Isso tem a ver também com o cenário de endividamento e inadimplência ainda elevados, ainda preocupam principalmente as classes de menor renda, que ainda enfrentam os desafios de melhorar a sua capacidade de pagamento e a sua gestão financeira, o seu orçamento doméstico. Chegamos ao final do nosso programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando um excelente final de semana. Até breve!